estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Como passaram essa semana? Da aula passada para essa. Vamos lá, temos mais uma aula de história. Lembra lá que eu falei que a gente sempre vai começar falando os nossos combinados? Lembre de ficar em casa, esse é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos, antes da aula, depois e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, porque nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? E lembram lá? Essa é a Vivi, ela que vai nos acompanhar durante a aula. E eu sou a professora Viviane, sou sua professora de história, certo? E quais os materiais que nós vamos utilizar na aula hoje? Caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Já pegou seus materiais? E nós vamos começar as nossas aulas de história sempre fazendo uma revisão da aula passada. Lembrando o que a gente viu, certo? Na aula passada nós estudamos o que é estudar história. E nós aprendemos com a Vivi que a história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. E vimos também o que o historiador faz. Vimos que ele faz um trabalho assim minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do ser humano no passado para ajudá-lo a decifrar e entender a história. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. E as fontes históricas são os documentos, objetos antigos, diários, mapas, depoimento, obras de arte como pintura, escultura, música, filmes, entre outros. E o historiador estuda sobre o tempo, sobre os lugares, países, estados, municípios, até lugares menores como um bairro, sobre as pessoas, sobre sua vida e sua história também, e sobre acontecimentos históricos. E também nós vimos como que a gente pode conhecer, descobrir um pouquinho mais sobre a nossa história, através das fotos ou um álbum de fotos, que a gente vai vendo informações sobre a história das pessoas. Com documentos, os documentos eles trazem dados, informações sobre as pessoas. Ali na imagem aparece uma certidão de nascimento, que é um dos nossos primeiros documentos, que possui o nome, a data de nascimento, onde que nós nascemos, o nome dos pais e dos avós. Também podemos descobrir sobre a nossa história conversando com outras pessoas. Conversar com um parente, um amigo da família, um vizinho, nós descobrimos muitas coisas sobre a nossa história. Ainda mais se essa pessoa nos conhece desde que a gente era bebê. Ela vai ter muitas coisas para contar. E também podemos descobrir sobre a nossa história com os objetos. Tem objetos que contam a nossa história, que são carregados de lembranças e de significados, certo? Tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje o nosso tema é Todo mundo tem um nome.
Então, pegue lá o seu caderno ou a folha. Lembra que a gente vai ter que registrar todas as aulas que assistem e também fazer as atividades? Então, coloque a data que você está assistindo a aula, história e o tema. Todo mundo tem um nome. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
continuar? Olhem lá o que a Vivi veio falar pra gente. Você já percebeu que tem nome para tudo? Tem nome para os animais, tem nome para as plantas, tem nome para as pessoas e até para os materiais e para as coisas tem nome. Olha o que a Vivi veio nos falar. Vamos conhecer um grupo de amigos. Quando conhecemos alguém, nos apresentamos, falando o nosso nome. E esse é o grupo de amigos que nós vamos conhecer. E como a Vivi falou, quando a gente conhece, a gente se apresenta falando o nosso nome. Por quê? Porque o nosso nome nos identifica. Eu sou a Luciana, minha ursinha se chama Nina. Meu nome é Matheus. Eu me chamo Lilian. E eu sou o Lucas. O nosso nome é muito importante, ele que nos individualiza na sociedade. Somos reconhecidos pelo nosso nome. O nome é como se fosse uma etiqueta que nós vamos carregar para a vida toda, certo? E a Vivi vai explicar uma atividade que nós vamos fazer. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vou mostrar uma imagem e fazer perguntas. E você vai me ajudar a achar os objetos perdidos. Quando achar um deles, fale o nome do objeto identificado. Entenderam? Então tem uma imagem com vários objetos. E daí vai ter uma pergunta que tem a ver com um dos objetos que tem naquela imagem. Quando você souber, você vai falar o nome dele, certo? Olhem lá a imagem. É um instrumento musical que eu toco com os dedos. Ele é um... O que você acha que é? Se você falou teclado, acertou. Vamos para o próximo? São peças de roupas. Elas vêm em par. Cada uma eu visto em um pé. Que objeto será que é esse? Se você falou meias, acertou. Outro objeto. Com ela posso brincar de futebol. É um brinquedo agora. Você sabe qual é? Se você falou a bola, acertou também. Nela assisto meus programas preferidos. E agora, conseguiu identificar esse objeto? A televisão. E o último, tem pessoas que têm elas no jardim. Outras colocam em vaso dentro de casa. Que objeto é esse? Se você falou a planta, acertou. E você conseguiu identificar todos os objetos? Soube o nome do que eu estava falando? Não foi difícil, né? Mas a Vivi tem uma dúvida. Você já imaginou se as coisas não tivessem nome? Ou até se pudéssemos mudar ou inventar outro nome para as coisas? Para os animais? Para as plantas? Etc. O que será que aconteceria? Vou contar para vocês que tem uma história que fala disso. É a história de um menino muito criativo. Vamos conhecer a história do livro Marcelo Marmelo Martelo, que conta uma história bem curiosa, que tem a ver com o nome das pessoas e das coisas. Esse livro foi escrito por Ruth Rocha. Tá lá a imagem dela, tá? Ela é uma importante escritora brasileira infanto-juvenil. Ruth Rocha tem mais de 200 livros publicados e eles já foram traduzidos para 25 idiomas diferentes. São livros vendidos em todo o mundo. E o livro Marcelo Marmelo Martelo e Outras Histórias, ele é o livro mais conhecido dela. E lembra que eu falei que tem objetos que contam a nossa história? Esse foi um dos meus primeiros livros quando eu era criança. E essa história tem tudo a ver com a minha infância. Eu não vou ler o livro
todo, eu vou ler um trecho dele. Prestem bastante atenção, que depois a gente vai fazer atividade, certo? Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que a mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí, há alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal do latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim, mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. E o pai do Marcelo ficou todo atrapalhado. E o Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nomes mais apropriados. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro devia chamar cabeceiro, lógico. Também agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho de mexer café? Ah, colherinha você quer dizer. Papai, me dá o suco da vaca. Que é isso, menino? Suco da vaca, ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? E daí, gostaram dessa parte da história? Que menino criativo, né? De repente quer dar outros nomes para as coisas. Será que isso vai acabar bem? Se o nome tem esse nome, a gente já identifica. E se mudar tudo? Então vamos para nossas atividades? Marcelo trocou uma letra do seu nome e surgiram outros nomes de outros objetos. Vamos ver? Marcelo, marmelo, martelo. Olhem lá, tem o desenho do objeto e o nome. E tem uma letra que troca em cada um. E você consegue identificar que letra é essa? Olhem lá no nome do Marcelo. A letra C. Essa é a letra que troca. No nome do marmelo. E você sabia que marmelo é o nome de uma fruta? Troca a letra M. E no nome do martelo, que é uma ferramenta, a letra T. Trocando só essas letras, vira outras palavras. E agora nós vamos imitar o Marcelo.
Vamos brincar de criar outros nomes para os objetos. Que nome criativo e diferente você daria para o relógio, para a escova de dente, para a casa, para a tesoura? Eu vou dar um tempo aí para você pensar que nome diferente você daria. Seja bem criativo. Quando a gente voltar, eu vou contar os nomes que eu criei, certo? Então vou dar um tempo aí para você fazer. E daí criou nomes diferentes, eu também criei o meu. Vou mostrar para vocês. É claro que o meu pode ser diferente do seu. E até se tiver mais gente na casa, cada um pode criar um nome diferente. Olhem lá. No relógio, eu fiz uma mistura. Relógio não mede o tempo? Então eu misturei o tempo com o relógio. Ficou tempógio. Na escova de dente, eu fiquei pensando, escova de dente não escova só os dentes, ela serve para limpar a boca, por isso que eu pus limpador de boca. E na casa, fiquei pensando, a casa é para morar, então eu dei o nome de moradeira. E na tesoura, tesoura é para cortar, misturei o cortar com tesoura e ficou cortadora. Então esses foram os nomes que eu criei. Você pode ter criado outros. Use sua criatividade. Dê uma de Marcelo, Marmelo, Martelo. Então vimos que o nome serve para identificar as coisas, os animais, as plantas, mas para a pessoa é muito importante. É uma necessidade, é um direito. E esse direito ele é garantido em várias leis. Vamos aprender com a Vivi? A Declaração dos Direitos das Crianças cita no princípio 3 que toda criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade. E o Código Civil fala no artigo 16, fala que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então aprendemos com a Vivi 2 documentos que falam da importância do nome, que é um direito de todas as pessoas ter um nome. Os documentos, as leis que a Vivi citou foram então a Declaração dos Direitos da Criança e o Código Civil. E ali falou os nomes diferentes. Falou em prenome, sobrenome. Vamos aprender? Então, tem o nome, prenome, sobrenome e apelido, certo? O nome é um direito da pessoa desde o seu nascimento, usado durante toda a vida e mesmo após sua morte, ele continua a identificar, certo? Por exemplo, o meu nome é Viviane, coloquei ali para vocês. E tem o prenome, que o prenome é um nome que vem depois do nome, tipo Luiz Miguel, Ana Paula, certo? Tem pessoas que têm mais que um nome, tem 2 nomes. Eu não tenho esse prenome, no meu nome não tem, por isso que eu não escrevi nada ali no quadrinho. E tem o sobrenome.
Sobrenome é o nome da família, está relacionado com a nossa ascendência. O meu sobrenome é Cruz Leal Nunes. E tem um apelido. O apelido é como as outras pessoas nos chamam, mas tem que ser usado somente se a pessoa gosta, porque tem alguns apelidos que não são legais. Então você tem que descobrir, conversar com a pessoa se ela gosta que chame pelo apelido ou não. Eu gosto dos meus apelidos, eu tenho 2 apelidos, Vi ou Vivi, certo? Agora você viu tudo isso no meu nome. Vamos ver no nome da Vivi? Olhem lá, o nome completo da Vivi. Viviana Anilda Honória da Cruz. Viviana é o nome dela. Anilda é o prenome. E Honória da Cruz é o sobrenome. E aqui, ó, Vivi é o apelido. É claro que muitas vezes tem algum apelido que não tem nada a ver com o nome. Vocês querem um exemplo? O meu irmão se chama Aurélio e o apelido dele é Lelo, então tem nada a ver com o nome dele. Agora nós vamos fazer uma atividade lá no caderno. Você colocou a data, aula de história, o tema da aula, você pode fazer logo depois. Você vai escrever seu nome completo, certo? Você pode pedir ajuda para a mãe, para o pai, para um responsável. E daí você vai fazer o seguinte: vai pintar de verde seu nome, de vermelho seu prenome, se você tiver. Se você não tiver, não, que nem o meu, não precisa pintar. E de azul seu sobrenome. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, já terminou essa atividade? Lembra o que a professora falou. Se você não terminou agora, você pode terminar depois, certo? Olhem lá o que a Vivi veio falar pra gente. Geralmente, as pessoas de uma família têm o mesmo sobrenome. Vamos conhecer a família do Carlos. Eu, Carlos Oliveira da Silva. Minha mãe, Maria Oliveira da Silva. Meu pai, André da Silva. Minha irmã, Eva Oliveira da Silva. Minha avó, Fernanda da Silva. Meu avô, Jorge da Silva. Você percebeu que todas as pessoas da família do Carlos têm o mesmo sobrenome? Todos terminam com da Silva. Além do nome, quando nascemos, também recebemos um sobrenome. O sobrenome indica a família a qual pertencemos e vem logo depois do nosso nome. Vamos fazer uma atividade para entender melhor? Veja o sobrenome da criança e depois relacione com as pessoas da família dela. Então, esse daqui é o Marcos Brito. O sobrenome dele é Brito. E ali eu tenho alguns casais e o nome deles. Vamos ver se é da mesma família do Brito? No primeiro tem o Adelino Brito e Maria Brito. Opa, se eu perceber, os nomes são iguais. Ou melhor, os sobrenomes são iguais. Então eu acho que são da família. Daí tem o Caio Nunes e a Lília Nunes. Opa, aí são bem diferentes. Eu acho que não são da mesma família. Depois tem o Pedro Brito e a Serena Brito. Sobrenomes iguais, podem ser que sejam da mesma família, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade. Desenhe sua família e escreva o nome de cada uma das pessoas. Você pode pedir então ajuda para o pai, para a mãe, para a tia, tio responsável por você te ajudar a escrever, porque desenhar eu acho que você consegue sozinho. Então eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, vamos continuar? Olhem lá o que a Vivi veio contar pra gente. Todo mundo tem um nome, o qual foi escolhido por outra pessoa. Você sabe por que tem esse nome? Qual é o significado dele? Você sabe disso? Eu sei do meu nome. Meu nome é Viviane e quem escolheu foi a minha mãe. Porque na época em que eu estava para nascer, estava passando uma novela chamada Viviana, Em Busca do Amor. Que o nome é forte, né? Era uma novela mexicana. E a minha mãe gostava muito da protagonista da história, da Viviana. Mas ela pensou, para não ficar igual, vou mudar alguma coisa. Ela pegou Viviana, o A, e mudou por E. Por isso que ficou Viviane. E Viviane significa cheia de vida, viva, vivaz ou bela dama. Eu até brinco que tem tudo a ver comigo. E é um nome de origem francesa. E agora eu quero saber de você. Quem escolheu o seu nome? Por que que escolheu esse nome? E qual é o significado do seu nome? Eu vou dar um tempo para você perguntar aí na casa tudo isso. Então, quem escolheu o seu nome, por que escolheu esse nome e qual o significado do seu nome, certo? Pergunta aí para você saber um pouquinho mais da sua história.
daí conversou aí? Quando a gente conversa, quer saber um pouquinho mais sobre a nossa história, não deixa de ser uma pesquisa. Você está fazendo uma pesquisa sobre a sua história, sobre o seu nome, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem!